Então, bom dia a todos. Bom dia. Hoje eu não consegui pensar em outro tema, em outro título. Vamos ver se o Francisco vai colocar o título certo hoje. O título é A Melhor Pregação do Ano. A melhor pregação do ano. Então, depois, se você não quiser ouvir mais nenhuma outra o resto do ano, não precisa se preocupar porque a melhor foi hoje, né? E antes que você pense que tem a ver com alguma coisa de falta de humildade de quem está falando, não se preocupa que depois você vai entender por quê. Não tem nada a ver comigo. Né, Francisco? É isso aí. Melhor pregação do ano. Direto ao vivo para vocês. Então vamos começar com uma oração. Deus, obrigado pela tua graça, pelo privilégio que é ter sido chamado pelo Senhor para poder ouvir a tua voz e reconhecer, porque isso não é comum. E o nosso coração podia estar endurecido hoje, e nós estaríamos vivendo no mundo, nos entregando a todo tipo de desejo e também sendo vítimas dos desejos de outras pessoas e vivendo sem esperança, seja para a nossa vida aqui na terra, seja para depois da morte. Não haveria esperança, mas hoje o Senhor nos dá a esperança de coisas maravilhosas, sejam pequenas ou sejam grandes, mas o Senhor nos dá a promessa de poder viver em paz, que é o maior bem que nós podemos ter. Estar em paz com o Senhor. E mais do que isso, poder pensar que a morte não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor nos promete a vida eterna. Nós te agradecemos por essa promessa que o Senhor nos dá e peço que o Senhor nos ajude agora a meditar nas Escrituras. Por favor, nos ajuda a compreendê-las. E por favor, abre os nossos olhos e abre o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos entender essas coisas e praticá-las, para não nos deixarmos levar por ensinos falsos ou nos deixar levar pelo amor ao mundo, que é vazio. Eu te peço por isso, por favor, nos acompanhe agora nesse momento de leitura. Mais uma vez te agradeço pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos como uma família espiritual. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 Coríntios capítulo 2, antes de a gente chegar na escritura principal, a gente vai dar uma voltinha. Como um bom mingau quente, a gente vai começar pelas beiradinhas, está mais frio. 2 Coríntios capítulo 2, por que a melhor pregação do ano? Tem uma coisa que é bastante difícil, eu acredito que é bastante difícil para um ser humano, é ele conseguir se livrar de todos os interesses que ele tem. Então tem horas que você ouve alguma coisa, mas aí você já pensa, mas tem algum interesse ali por trás. Mas se alguém nos promete algo, seria muita inocência acreditar que sim, alguém está me oferecendo algo que vai ser bom para mim e a pessoa não vai ter nada em troca. E aí já é um alerta vermelho. Se você vê que alguma coisa é muito boa, e talvez você se sinta alguém especial, que teve a sorte de ter a chance de ganhar isso sozinha, e alguém está te oferecendo, então provavelmente tem alguma coisa errada. E no mundo da fé também é assim. E isso é muito triste, mas infelizmente no mundo de hoje tem diversas religiões, e dentro da fé cristã
milhares de igrejas. E existe muito conflito de interesse. Ao mesmo tempo que algumas pessoas, elas realmente têm o desejo de servir a Deus e sonham com coisas grandes, e elas querem ver a palavra de Deus crescendo nos corações das pessoas, e têm um desejo de ver milhões de pessoas se convertendo, algumas outras não pensam bem assim. Elas acreditam que existe alguma coisa que elas podem ganhar em troca, que elas podem usar a fé genuína das pessoas para que elas tenham algum tipo de lucro. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, existe uma descrição disso, e a gente está falando aqui de 2000 anos atrás, no início da fé cristã. Então não é um privilégio ruim que a gente tem hoje. Já naquela época, olha o que Paulo fala. 2 Coríntios, capítulo 2. O Isaac estava falando outro dia, e aí eu estava prestando atenção no Isaac. E aí eu continuei lendo a Escritura. E lá no versículo 17, então, a Escritura toda, quando ele leu, ela é fortíssima. Aqui fala que a nossa fé e a nossa vida como cristãos, para Deus, é um perfume agradável. Só que para aqueles que estão se perdendo nesse mundo, é um mau cheiro. Imagina isso. As pessoas, elas enxergam a nossa fé e o nosso comportamento como cristãos como se elas tivessem que abrir um esgoto fechado por não sei quantos anos, e ter que abrir aquilo e sentir aquele cheiro podre. É assim que as pessoas reagem à nossa fé e ao nosso comportamento. Se essas pessoas têm esse comportamento de não concordar com a nossa fé, se elas vão contra, se elas estão cheias do mundo, é assim que elas se comportam. E no versículo 17 fala: ao contrário de muitos, e está falando de muitos, não são poucos, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém? E de certa forma é chocante, porque é difícil você imaginar que com os apóstolos ainda vivos, com pessoas que conviveram com Jesus ainda naquele tempo, ainda estavam vivas, e as pessoas enxergavam os milagres que estavam acontecendo, e Jesus tinha vivido fazia muito pouco tempo, e ainda assim, bem no comecinho da igreja, Paulo já está falando que muitos estavam negociando a palavra de Deus. E não é que eles estavam fabricando Bíblia, imprimindo, porque nem existia na época. Não, mas eles estavam de alguma forma se utilizando da fé cristã, ou se aproveitando da igreja, dos grupos que se formavam, e se aproveitando desses grupos para ter algum tipo de lucro pessoal. E eventualmente o lucro não era só dinheiro, podia ser influência, poder, fama e várias outras coisas. Jesus fala sobre isso quando ele fala sobre as recompensas, né? Ele fala: olha, aqueles lá, eles já tiveram a recompensa deles. Quando você quiser fazer algo para Deus, faça escondido para ninguém saber, e a sua recompensa vai estar guardada no céu. Isso significa que você busca uma recompensa, e a gente sempre busca. Só que esses homens, eles simplesmente abandonaram de certa forma a fé, ou talvez abandonaram mesmo, porque eles queriam lucro pessoal. E aqui fala que eles negociam o quê? Eles não estão negociando drogas, não estão negociando nada em teoria de ruim, negociando o quê? A palavra de Deus. Então, mesmo utilizando a palavra de Deus e o Evangelho, essas pessoas buscavam lucro na época. E infelizmente hoje,
Tem pessoas que fazem a mesma coisa. Usam a palavra de Deus ou usam a igreja que já foi fundada, quem sabe, por meio da palavra de Deus, e depois se utilizam daquilo que já está montado para ter lucro pessoal. E é por isso que eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande em sequer conseguir ouvir aquilo. Porque se eu sei que já existe, como muitos já faziam na época de Paulo, né, que negociavam a palavra, ou seja, só falo uma coisa, mas o intuito é outro, não é de me fazer conhecer a palavra, mas sim alguma outra coisa que eu vou ter que oferecer, para mim acabou. Não dá nem para ouvir mais. E aí tem que fazer um esforço muito grande para pelo menos deixa eu ouvir, se pelo menos está vindo da Bíblia, eu vou ouvir. Mas eu vou fazer muito esforço para ouvir, porque se eu já estou vendo que tem um intuito por trás, acabou. E outro dia, foi durante a semana, não me saiu da cabeça, né? Foi um noticiário. Não é um certo canal televisivo que vocês devem conhecer, que é famosíssimo, todo mundo adora ou adora odiar. Foi num outro. E aí estava se falando de uma pessoa do meio artístico que estava recebendo uma certa homenagem. E aí as pessoas que estavam comentando sobre essa pessoa, com um sorrisão no rosto, e falando, olha, essa pessoa ela é incrível, nos tempos que eu era criança eu já acompanhava, e essa pessoa é isso e aquilo, é um caráter, é um exemplo. E aí eu fiquei pensando, sim, quando eu era criança, eu tinha uma boa lembrança daquela época, e do que essa pessoa fazia como artista. Só que o tempo foi passando, né? E passou muito tempo, vocês podem perceber, passou muito tempo. Aí eu comecei a lembrar e pensar no que aquela pessoa tinha feito e falado. Eu pensei, não tem nada de Cristo. Nada, ao contrário. E por mais que você pense na coragem que essa pessoa teve em ir contra a sociedade, em alguns pontos até de forma correta, por outro lado, tem até apologia a drogas no meio. Então, para mim, isso é o fundo do poço que uma pessoa consegue chegar. Mas o pior de tudo é você ver pessoas que estão na frente de uma câmera de televisão dando risada e concordando que essa pessoa é um modelo a ser seguido. Então aí você percebe que existe interesse por trás, porque esse é o modelo que nós gostamos. Então nós vamos sorrir diante das câmeras para vocês entenderem que essa pessoa é um exemplo. E se você não concorda conosco, de que milênio você veio? Aonde você está com a sua cabeça? Como você pode não acreditar que essa pessoa é assim maravilhosa? Mas isso nem tem a ver com a fé. E aqui Paulo fala que muitos negociavam a palavra de Deus. Só que isso não é um privilégio de líderes religiosos. A gente vai ler em 2 Tessalonicenses, um pouco para frente. São algumas escrituras que são exemplos. Tá? Se a gente for fazer um estudo mais profundo, vai encontrar muito mais do que isso. Mas em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, Tessalonicenses capítulo 3, a partir do versículo 6.
2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivermos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Vamos parar aqui. Como eu falei, isso aqui é um exemplo. Então, o que estava acontecendo aqui é que nessa igreja, quando eu falo nessa igreja, são os cristãos que viviam naquela cidade. Eles não tinham divisão, era um grupo só. Mas nessa igreja, nesta cidade, estava acontecendo, algumas pessoas simplesmente pararam de trabalhar. Acredita-se que algumas pessoas achavam que Jesus ia voltar tão breve que já nem valia mais a pena correr atrás de nada. Eu vou ficar aqui, vou esperar, daqui a uns dias aí Jesus já está voltando, então vou ficar aí procurando emprego, trabalhar, ter dor de cabeça, deixa para lá, vou empurrando com a barriga mais um pouquinho e logo Jesus volta e pronto, acabou a brincadeira. Só que nessa, algumas pessoas começaram a simplesmente se acomodar, se encostar, aí começavam a usar o tempo livre para ficar se intrometendo na vida dos outros, ou então viver às custas dos outros. E aqui Paulo fala: não foi o exemplo que eu dei, porque eu teria o direito de receber a ajuda de vocês, porque eu estou trabalhando pelo Evangelho. Eu teria o direito que vocês me oferecessem algo em troca, porque eu estou trabalhando pelo Evangelho. Então eu poderia até pedir para vocês, só que eu fiz questão de não fazer. Eu não fiz, exatamente para não dar um exemplo ruim. Ao contrário, eu estava lá, e aí Paulo começa a explicar: eu estava pregando o Evangelho, correndo o risco de ser preso a qualquer momento, ser espancado, perseguido, todo tipo de coisa ruim, e ainda por cima estava trabalhando para ganhar dinheiro para me sustentar. Imagina isso. E se a gente for pensar, né? Pensa, você tem alguém como Paulo na igreja, e aí você pensa: que desperdício, um homem que podia estar lá na linha de frente pregando dia e noite, e aí ele tem que perder o dia dele para trabalhar, para comer. É um desperdício, né? Vamos pensar humanamente falando, vamos dar uma ajudinha para ele. Ele falou: não vou fazer isso, porque eu quero dar um exemplo. Eu vou trabalhar e eu vou comer. Não vou pedir um grão de arroz para ninguém. E eu espero que vocês façam a mesma coisa. E com isso aqui eu não estou falando sobre a questão de necessidades que acontecem, né? Não tem como negar que o exemplo de Jesus, que ele se ofereceu para ajudar os necessitados, para curar quem estava doente. Em alguns momentos multiplicava pão, e fazia milagres. Ele veio exatamente na vida dele para ajudar as pessoas. A caridade é algo que a gente precisa fazer. Só que aqui Paulo está falando o quê? Olha, se tem gente que tem a capacidade de trabalhar e não está fazendo isso para aproveitar o tempo de outro jeito, e ainda quer viver às custas de outros, é errado. E esse aqui é um exemplo do que pode acontecer no meio cristão. Então a gente tem as igrejas lá,
porta aberta, qualquer um entra, e algumas pessoas podem pensar, se eu entrar ali naquela igreja, de repente eu posso ganhar uma coisinha aqui, posso ganhar uma coisinha ali, e assim, pode ter muito conflito de interesse. E eu vou citar um que é o meu próprio. Para mim é muito fácil estar no meio de todo mundo aqui, muito fácil. É muito fácil, se eu precisar dar carona para alguém, para um cristão, não tenho o que pensar, porque, espero, né? Comportamento correto. Não vou ouvir palavrão, não vou ouvir conversa errada, não vão querer filmar no meu carro, na minha casa também não. Assim, viver no meio cristão me elimina um monte de problemas. É muito fácil viver no meio cristão. Me complica quando eu falo, agora eu vou ter que fazer algo e vai envolver alguém que não é cristão, porque aí eu tenho que começar a pensar como é que eu vou lidar em certas situações em que eu sei que tem conflito, porque eu penso de uma forma e essa pessoa não. Como é que fica? Para mim é muito mais complicado. Só que isso significa que é um conflito de interesse meu, e eu tenho que lidar com ele. Tem pessoas que pensam, se um dia, se for para casar, eu tenho que entrar numa igreja, porque o pessoal lá fora não dá para confiar não. Quem sabe eu entro numa igreja lá e eu encontro alguém decente, que seja para casar. Tem esse tipo de conflito. E muito provavelmente, se você for pensar, você vai encontrar mais algum, né? Eu tenho uma péssima imaginação, mas você vai ter uma boa e você vai pensar. São diversos casos, são diversos conflitos que nós podemos ter de interesse, de olhar para a fé cristã, de olhar para a igreja e pensar, eu posso ganhar alguma coisa boa por estar lá dentro. Como eu falei, são diversos exemplos. Em Tessalônica tinha esse problema, o pessoal queria ficar de boa lá nas costas dos cristãos. 2 Coríntios fala que tinham muitos tendo lucro, e provavelmente líderes que queriam usar a igreja para ter lucro. O último exemplo que a gente vai pegar em 1 Samuel, falando sobre líderes, 1 Samuel capítulo 2, e aí a gente vai ouvir que Jesus tem falado. 1 Samuel capítulo 2, Samuel capítulo 2, versículo 12. E de novo, esse é um exemplo. Se você vai na Bíblia, você vai encontrar diversos. Então aqui fala sobre um homem que era sacerdote. Então era alguém que tinha uma tarefa que era de cuidar das coisas de Deus. E os filhos deveriam fazer a mesma coisa. Só que olha o que a Bíblia fala aqui, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força.
O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Isso aqui é um exemplo. Outros, né? Outro dia, acho que foi o Cícero que fez uma pregação, falou lá que o profeta ficou amarrado no meio da cidade, espancado. Então esse era o nível. Então às vezes o povo se voltava para Deus, mas depois se afastava de novo, e aí ia surgindo esse tipo de coisa aqui. Então, essas pessoas tinham uma posição de autoridade, né? Elas tinham um trabalho para fazer para Deus, só que não se importavam e fazia tudo errado. Elas se aproveitavam, porque tudo isso daqui parece muito confuso, né? Pegar carne crua, cozida e tal. Por quê? Porque era uma oferta, era para Deus, e Deus tinha dito como que tinha que ser feito. E sim, os sacerdotes tinham o direito de pegar essa carne, porque aquele era o sustento deles, mas tinha a forma correta. E o que eles estavam pensando é: me dá logo essa carne aqui, porque é minha mesmo. Então eles atropelavam a coisa. E no final fala: os pecados desses jovens eram muito grandes à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então, alguém que começa a se aproveitar de algo, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que desprezar algumas coisas. Ela despreza o respeito que ela deve, nesse caso aqui, para a oferta que foi dada para Deus. Ou então ela despreza as próprias pessoas que estão envolvidas. Fala, ela pode não pensar com essas palavras, mas no fundo ela pensa: esses trouxas aqui estão aqui, eu vou poder aproveitar desse grupinho aqui. Eu vou tirar só um pouquinho, o pessoal nem vai notar, mas eu estou tirando deles. Então esse é o conflito de interesse que existe, infelizmente, no meio cristão. E aí tem um motivo para a gente falar sobre a melhor pregação do ano, que a gente vai ver aqui em João capítulo 3. Porque Jesus não teve conflito de interesse. Pelo contrário. Se a gente vê a história, assim, de trás para frente, a gente sabe que no final da vida dele, ele acabou morto. E sabendo que ia morrer. João capítulo 3. Então, tendo em mente o que a gente viu até agora, vamos ler aqui João capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Pausa, né? Então tinha um fariseu chamado Nicodemos. Primeiro, fariseu, então ele fazia parte de um partido. Então na época os judeus já tinham uma certa, pelo menos duas divisões principais. Então tinha um grupo que acreditava na vida após a morte, o outro não acreditava. E esse grupo acreditava. Então não é à toa que ele foi com Jesus, porque Jesus veio falar exatamente sobre vida eterna. Então o outro grupo provavelmente já queria linchar Jesus no primeiro, porque o que história é essa? Esse homem vem falar aí de vida eterna? Não existe vida eterna. A gente vive, morre e acabou. Versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse. Então mais uma pausa. Então ele foi para Jesus à noite. Pergunta é: ele estava muito ocupado para ir de dia? Provavelmente não. E o mais provável é: ele fazia parte dos fariseus, ele era uma autoridade. E sendo uma autoridade, ele estava envolvido com outros homens no mesmo nível dele, que também eram autoridades.
Só que os outros não gostavam de Jesus, eles estavam vendo Jesus como uma concorrência, não concordavam com algumas coisas, começaram a ter inveja de Jesus, tanto é que acabaram entregando Jesus para morrer. Só que Nicodemos, pelo que a gente percebe, ele reconhecia que Jesus era de Deus. E ele está aqui bem no meio de um grande conflito. Esse homem é de Deus, mas se eu começo a falar isso, vão me massacrar. E aí o que acontece? À noite, quando possivelmente ele conseguia sair sem ninguém ver, porque todo mundo estava enfornado em casa, não tinha essas lâmpadas a LED aqui lindas, né? Não tinha nada. Então provavelmente ninguém ia reconhecer ninguém que estivesse andando pela cidade. E foi lá para a casa de Jesus. E aí falou o quê? Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E convenhamos, a gente vê aqui meio que ele começou só elogiando Jesus, né? Deixa eu quebrar o gelo aqui com calma, eu vou fazer um belo de um elogio para ele. Fica claro o conflito, né? Ele foi até Jesus para falar com Jesus e começa elogiando. Então a gente percebe isso, a gente tem que enxergar essa honestidade de Nicodemos, porque ele sabe, é um risco muito grande para ele chegar ao ponto de abertamente, declaradamente apontar Jesus como o Messias. Então a gente também não pode ser tão cruel e dizer que esse homem estava sendo hipócrita ou coisa desse tipo. Não, ele estava buscando ser honesto, mas é que era uma situação bem difícil. Tinha muito conflito no meio. E aí ele falou, mas ele reconheceu todas essas coisas. Olha, o Senhor só pode estar vindo de Deus, porque não dá para fazer tudo isso sem ser de Deus. Então olha, eu não sou como os outros fariseus que querem te matar. Eu estou do seu lado. E aí talvez ele estava esperando assim, bom, Jesus vai começar aqui talvez uma tipo de negociação, ou ele vai poder me dar uma solução de como que a gente consegue, né, melhorar as coisas, talvez tentar um acordo com os fariseus, ou não sei, para que a coisa melhore e eu possa assumir publicamente que eu estou do teu lado. Quer dizer, toda uma política de certa forma, né? E aí vem resposta, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Matou a conversa de Nicodemos, acabou. Amém. É como se ele ignorou. Eu não sei se você já passou por isso, né? Você faz uma pergunta, você quer puxar um tema e a pessoa simplesmente ignora o que você falou e começa a falar de outra coisa. Não é agradável, né? Mas é assim que Jesus agia. Em certos momentos ele falava: eu não vou nem perder tempo falando esse tipo de baboseira aqui. Eu tenho tempo, eu tenho missão aqui na terra, então eu vou direto ao ponto. Mas assim, ele atravessou completamente e deixou Nicodemos literalmente torto, como qualquer um de nós ficaria ao ouvir isso pela primeira vez. Então a gente já está acostumado, de certa forma, a ouvir, provavelmente muitos, se não todos, conhecem a Escritura, ou até deve ter pensado de novo essa Escritura. Mas se você ouve pela primeira vez, o quê? E aí no versículo 4, perguntou Nicodemos, como qualquer um de nós perguntaria: como assim? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. O senhor está falando do quê? Não existe isso, renascer. Jesus respondeu:
Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Esse é o tipo de pergunta. Peraí, não. O quê? Não entendi nada. O senhor está falando do quê? De vento? E... se perdeu completamente. E Jesus simplesmente passa batido. 10. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, se você que tem já uma mente privilegiada, eu estou te falando algumas coisas, você não está conseguindo me seguir, é isso mesmo? Asseguro-lhe de que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Daí vem, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é famosíssima, né? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A melhor pregação do ano, para não dizer de todos os tempos, né? Melhor pregação do ano. Por quê? Porque aqui a gente está vendo alguém falar a verdade de Deus e não tem conflito de interesse. Quando, no começo da conversa, Nicodemos estava querendo colocar algumas coisas no meio. Olha, Jesus, o senhor sabe quem eu sou? De que grupo eu represento? E ao mesmo tempo o senhor sabe, acabei de falar que eu acredito no Senhor. Então, eu sou uma espécie de uma ponte. Então, vamos conversar aqui o que a gente pode fazer. Essa seria mais ou menos a conversa. Vamos ver aqui todos os pontos de conflito e tentar negociar alguma coisa. Jesus jogou essa conversa completamente no lixo. Ele falou, não quero discussão a respeito de... não quero politicagem, acabou. Eu vim aqui para trazer a salvação para o mundo. E ponto final. Agora, qual é o conflito de interesse? Nós sabemos o que aconteceu com Jesus. E no momento que ele estava falando isso daqui, ele já sabia que ele seria entregue à morte. Então, se houvesse qualquer interesse por parte de Jesus de ter algum lucro pessoal, seria escapar da morte. Isso vai ser horrível quando chegar o momento. Mas ele já sabia daquilo. Então, se um homem chega e ele não está fugindo nem sequer da própria morte, o que ele está lucrando com toda essa conversa? E aí você percebe que isso significa honestidade com Deus. Então ele está falando aqui, olha, se a gente for falar de trás para frente, né? É muito simples. Se você está fazendo, se você pratica a verdade,
Se você quer viver bem com Deus, você tem toda a liberdade para fazer isso. Se você ainda não faz, você pode fazer. Quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente as obras que foram feitas por intermédio de Deus. É muito claro. Vem, pratica o que é a verdade e todo mundo vai ver. Claro que vai ter gente que vai condenar por você fazer o bem, existe, e tem gente que não concorda. Tem gente que se sente culpada porque tem alguns que estão fazendo o que é certo. E aí alguns fecham, tapam os olhos, falando, não, eu não quero ver que tem alguém fazendo bem. Eu não quero aceitar a ideia de que eu estou junto com a maioria fazendo mal, e aí vem esse aqui para fazer o bem. Não. E as pessoas acabam tapando os olhos e os ouvidos, porque elas não querem crer que é possível praticar a verdade, viver de acordo com a vontade de Deus. Elas não querem. E aí elas vão na televisão dar sorrisinho para elogiar alguém que praticou o mal a vida inteira. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. E de certa forma isso aqui já é uma indireta para Nicodemos, que por sinal veio durante a noite, né, para falar com ele, mas também sobre todos os outros. Não, eles estão nas trevas. Os teus amigos fariseus estão nas trevas, porque senão eles iam se aproximar de mim, porque eu sou a luz do mundo. Então quem ama a luz vai vir para mim. Agora, quem pratica o mal odeia a luz, vai embora e foge. Versículo 19, então voltando, traz para frente agora, né? Esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, que é Jesus, eu sou a luz do mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Só que isso não é uma condenação final, porque aí, voltando para trás, 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então quem crê em Jesus, e é mais uma para Nicodemos, mas que vale para todos nós, né? Quem nele crê não é condenado. Então Nicodemos, você crê? Se você crê em mim, você não vai ser condenado. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então o propósito de Jesus não foi se aproveitar da humanidade, ao contrário, ele se ofereceu à humanidade, ofereceu a própria vida. 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a promessa para mim e para você. O propósito de Deus é qual? Ele deu Jesus para que todo que nele crer não pereça. Ou seja, qualquer um de nós que vai tocando simplesmente a vida, e vai tocando a vida, e vai tocando a vida, no final, simplesmente perece, morre, ponto final. Não tem esperança para depois. E não tem esperança antes também, não. Mas, para aquele que crê, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a promessa de Jesus é o qual? Vida eterna. Ele também fala de vida em abundância, vida plena aqui na terra. Só que a vida plena não é como aquela promessa da loteria de você ganhar milhões e depois viver deitado numa rede o resto da vida. Porque para quem aqui está trabalhando duro, né, e pensa, eu queria pelo menos ter férias, não consigo, ou eu trabalho muito duro e tenho um monte de preocupação e tudo aumentando, como é que eu pago as contas? Aí você pensa,
cairia muito bem ganhar uma bela grana e poder descansar. Não ia passar muito tempo para você falar, não aguento mais essa vida. Porque o ser humano é assim, ele não sossega, não tem jeito. Pode dar milhões para ele, não vai sossegar. Não vai. Fora todos os problemas que aparecem, não tem sossego. A alma não tem sossego, a mente não tem sossego. Você não vai ficar na rede o resto da vida. Não vai. Não vai. Mas a promessa de Cristo é uma vida plena, ou seja, você poder viver em paz, paz de espírito, sabendo do perdão dos seus pecados e tendo a promessa da vida eterna depois. Muita encrenca na vida, vai continuar tendo um monte de encrenca, mas muitas delas você vai fugir, você vai conseguir escapar, você nem vai saber que você se livrou, simplesmente por fazer o bem. Só por isso. Você fez o bem e deixou de fazer o mal. Pronto, um monte de problemas some. Agora, alguns problemas ainda vão continuar lá, e alguns vão aparecer, mas eles vão fazer parte da vida. Mas a promessa é vida eterna, de poder viver para sempre com Deus, e essa tem que ser a maior. E aí a gente vai voltando para trás e vai enxergar, tá, então beleza, então eu abro a boca, falo, eu creio, acabou, né? Era só isso que eu precisava? Então não teria necessidade. Aí a gente volta para trás, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então sim, assim, você precisa crer, você precisa da fé, acreditar, não só acreditar no que existiu um homem chamado Jesus, não, é acreditar em quem ele é, acreditar na palavra dele e estar disposto a viver a palavra dele, que é o que a gente vê no versículo 21. Quem pratica a verdade vem para a luz. Então você não pode separar as suas palavras da prática, porque quem pratica a verdade, esse sim mostra que ele está na luz, e a luz é Cristo. Então é uma questão de viver com Cristo. As suas ações vão mostrar que você é de Cristo. Então ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, nova vida. Precisa iniciar uma nova vida. Dá para entrar na barriga da mãe de novo? Não. O que Jesus fala? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne é carne, ou seja, você nasce como um corpo, tem a alma, perfeito, está vivo, nasceu. Esse é o nascer da carne, como bebê. Mas depois vem o que? Quem nasce do Espírito é Espírito. Amém. Se você nasce espiritualmente, passando a crer em Jesus, você se arrepende dos seus pecados e inicia uma vida nova e passa a viver na luz, você renasce. E aí no versículo 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O que significa? Você precisa quebrar. Tem que ter um momento de quebra para o mundo. Chega de mundo, eu não quero viver nas trevas. Pronto, já estou vendo aquelas caras vindo na televisão de novo. É aquilo que você vai ver no mundo. Ninguém vai te mostrar a desgraça, ninguém fica na televisão lá chorando. Você vê alguém lá chorando, você vê alguma celebridade chorando e falando das coisas horríveis que estão acontecendo com eles? Não. Você só sabe depois que a coisa se arrebentou toda. Vai ter alguma notícia lá por trás, mas quando eles estão lá na frente para mostrar a cara deles aqui, estão todos lindos e sorrindo, sempre, porque são os túmulos caiados, e você não pode se deixar enganar por eles, porque o que eles trazem é morte, é destruição, pecado, trevas, e eles vão odiá-los. Sempre que alguém vier e falar alguma coisa que vem de Deus, que esteja em conflito com o que eles acreditam,
eles vão desfazer, eles vão condenar, porque tem um conflito de interesses, eles têm algo para defender. Não acredite nesse mundo de fantasia. O versículo 8 fala: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, quando o Espírito está em alguém, aqui fala, você escuta o vento, você sente, tem vento. Agora, para onde que está indo? Ali basta, a direção é mais ou menos aquela, mas aí ele começa a ver um redemoinho. Não dá para seguir o vento, não dá para calcular a trajetória exata do vento, ele simplesmente se move. E o Espírito é assim. Você se liberta, o Espírito liberta as pessoas. E liberdade é um tema que espero poder trazer um outro dia. Melhor pregação do ano. Jesus se declara como Salvador do mundo e ele diz para você: fuja de conflito de interesse. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem quer se aproveitar de você, até mesmo usando a palavra de Deus. Cuidado e foge. Porque você não precisa de ninguém te usando, principalmente não usando a palavra de Deus, muito menos. Você não precisa que alguém se aproveite de você. E Jesus, ele veio para fazer o contrário. Ele veio para se oferecer por você, para você, para que você tenha a vida eterna. Esse é o interesse de Deus, ter você de volta para Ele. E a mensagem, por mais difícil de praticar que seja, é muito simples. Vem para a luz. Abandone o seu pecado e venha para a luz. É possível viver assim? Sim. E se você toma essa decisão, você se arrepende dos seus pecados, mas você volta a pecar, Deus diz que Ele é fiel e justo e Ele vai te perdoar de novo. Por meio do sangue de Jesus Cristo. Então não existe a desculpa, como eu já falei da outra vez: eu não sou digno, eu sou fraco, não sei se eu aguento. Isso é desculpa. Não tem desculpa dessa para Deus. Se você quer fazer, você consegue. O que te faltar de força, Deus vai te dar, e quando você for fraco, Ele está disposto a te perdoar. Então não tem desculpa nenhuma. E Deus está oferecendo esse presente gratuitamente e está jogando na cara de todo mundo, como aquela festa que a gente viu na semana passada. Ele convida todos, entra todos. Eu estou quase arrancando vocês da rua e puxando para dentro. Esse é o nível do chamado de Cristo. Mas ele diz que quem pratica a verdade, esse sim vai viver comigo, esse vai ter comunhão comigo. Então esse é o chamado de Cristo. Se você já aceitou, amém. Se você ainda não aceitou, veja, é simples. Arrependa-se, seja batizado, você vai receber o auxílio do Espírito Santo, você vai nascer de novo, você vai poder começar uma nova vida. Amém. Esse é o chamado de Cristo. Então vamos terminar com a oração. Deus, obrigado. Obrigado pelo exemplo de Jesus Cristo e por todas as palavras que Ele disse e pelo sacrifício que Ele fez por nós. Deus, obrigado por nos mostrar alguém que veio para simplesmente se entregar por nós. Não veio para nos usar, para se aproveitar de nós, mas simplesmente para poder nos servir e para nos dar essa promessa de uma vida eterna. Eu te peço para que o Senhor nos ajude a ter isso claro no nosso coração e na nossa mente e vivermos felizes, como foi falado na ceia hoje, de meditarmos em tudo que Jesus fez por nós,
se sacrificando, se entregando à morte em nosso favor. Deus, precisamos ser gratos por isso, gratos em cada dia que nós acordamos e poder pensar, não pensar nos problemas que nós temos para resolver, que são tantos, ou naquelas coisas que nós nem podemos resolver, mas poder lembrar que o Senhor se ofereceu em nosso favor e nos promete a vida eterna. Por favor, nos ajuda a termos mais gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Deus, eu oro para que o Senhor perdoe os nossos pecados, mas acima de tudo que nós possamos realmente entender que o Senhor está disposto a perdoar todos eles. Não porque estamos pecando gratuitamente, não nos importamos, mas porque nós somos fracos e é impossível nós vivermos sem pecado. Impossível. Mas nós confiamos na Tua misericórdia, para que nós possamos continuar purificados diante do Senhor. E por favor, nos ajuda a amarmos a luz, amarmos aquilo que é bom, e não nos deixarmos enganar pela falsidade desse mundo, que nos mostra um mundo de ilusão, que nos ilude, que quer nos atrair para aquilo que é mal. Por favor, nos ajuda a nos agarrarmos à Tua verdade, porque ela é rocha, ela fica firme para sempre. E se nós praticamos a verdade, nós também podemos ficar firmes. Com todas as tempestades que acontecem nesse mundo e as pessoas se desesperam, nós podemos confiar no Senhor, confiar na Tua proteção e confiar que nós podemos viver em paz com o Senhor, que é a coisa mais importante que nós podemos ter na vida. Te agradecemos por isso. Por favor, cuida de cada um aqui no decorrer dessa semana. Obrigado pela comunidade que nós temos, por essa família espiritual. Nos ajuda a podermos viver de forma digna do Teu nome. Te peço por isso em nome de Jesus. Amém. Amém.